Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Ele que é escritor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, está com a gente na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele fala sobre a carta à âncora do baralho Petit Lenormand. Então vamos aí dar boas-vindas daqui a pouquinho ao querido Alexandre Garzeri, para que a gente possa estar conversando nesta tarde agradável para ele, né? Que adora um frio. Espera aí que eu preciso colocar aqui mais próximo para essa história entrar. Ah. E aí, Ale, Ei, tudo Carmen, bom? tudo bem? Como é que tá a minha altura hoje? Que hoje eu tô numa luta aqui com a câmera que você não imagina. Tá pra Tá cima, ótimo. tá bom. Tá, tudo Ah, bem. então tá bom. Tá super legal. Eu sei que você gosta que fica bonito assim, um monte de livro aqui do lado, né? Aí fica legal. Não, mas o legal é que isso aí não é só cenário, né? Sim, É livro de verdade e com certeza você já estudou e livros. reestuda direto, né? Quer Leu e dizer, então releu. essa é a tua vida. É, aqui, né, nessa estante que tem a cruz, né, dos Templários, é só sobre livros sobre Templários e o cristianismo esotérico. E Ah, nessa aqui que tem o pentagrama, é só livros de Wicca, druidismo, né? Então, cada que símbolo, né, legal. das estantes indica o assunto aí. Que bom, né? Nada como ser uma pessoa erudita que adora ó, toda essa energia e todo esse conhecimento para compartilhar com a gente, né? Sim, Eu sim. gosto de ler também, mas ultimamente não muito. Eu, Aliás, nada. eu imagino. Zero. E é um prazer, né? Porque uma das coisas que sempre me fez gostar muito de trabalhar na Pax Universal é essa qualidade, né, Carmen, que a gente procura oferecer nas nossas formações, né? Com Claro, bastante conhecimento, claro. cultura, profundidade, né? Para realmente formar não Sim. apenas um profissional, mas um ser humano realmente com uma consciência expandida, uma mente Claro. aberta para todos os assuntos, né? Que é É, o perfil que pedem, né, dos profissionais hoje, independente da área que eles trabalhem. Tem que ter essa é, consciência um pouco mais ampla, né? é Com certeza. verdade, com certeza. Pois é, e conhecimento nunca é demais, né? A gente tem mais é que eu adoro aprender, adoro, adoro. Muito bom. E como você falou, né, eu estava acompanhando, que eu sempre vejo um pouquinho, é uma coisa maravilhosa, porque a gente já tem aquele algo meio Pode. acinzentado, a gente tem vento, a gente tem frio. Olha, quando eu saí para a rua hoje, Carmen, nossa, sabe, veio uma felicidade. Eu falei assim, graças a Deus, Ótimo. acabou aquela temperatura de vulcão, de É, sopro de dragão sufocante que tava. Ah, pois é. mas você está feliz, porque hoje teve sol também, ao longo do dia inteiro. Teve, Teve, é verdade, é teve. verdade. Eu até fui para o sol, fui rezar meia hora. Foi muito bom, fazia muito Muito tempo. bom. Mas não estava Maravilha. aquele sol que eu gosto, estava metros a Eu metros, né? sei, Mas tudo bem. É eu outono. sei. Muito bom. E por falar em sol, né? Lembra mar. E mar lembra o nosso assunto de hoje, né? Que é Sim, a âncora sim. Lenormand. Então, deixa eu pegar a minha âncora aqui. No Bluebird Lenormand, ó que legal, Carmen. Tá. Que estilo vintage é, de âncora, né? Estilo antigo, né? E nós temos aqui, o associado aqui, nós vamos ter o 9 de espadas Aham, e o número, né? Que ele fica bem pequenininho aqui, por isso que eu leio para vocês, né? Que é a carta de número 35, a tá. âncora do baralho Petit Lenormand, né? Bom, então vamos, como sempre, seguir aquele nosso roteiro que você, Carmen, e os nossos amigos já estão acostumados, né? Vamos começar a falar pelo número 35. Então vamos somar. 3 mais 5 igual a Sim. 8. O que a gente sabe do 8 na numerologia? A gente sabe que o 8 ele tem associação com o signo de Capricórnio, que é Aham, regido por Saturno, e nós sabemos que o 8 é um número muito pragmático, é um número que ele aposta muito na eficiência, sim. é um número que ele aposta muito na competência, é um número associado à prosperidade, fartura, abundância, riqueza material,
Mas também o 8, ao mesmo tempo que ele está associado a uma certa estabilidade material, é preciso, Carmen, seguir regras muito rígidas para que essa estabilidade material se estabeleça e para que depois ela não acabe. Né? Que o problema Claro. não é apenas você conquistar a prosperidade financeira, é Sim. você saber gerir os seus Manter. recursos. Né? E Claro. o número 8, ele é, eu acho, na minha opinião, o mais gestor de todos os números. Né? Ele é o mais economista. Ele realmente é aquela pessoa, às vezes, aficionada no mercado financeiro, na bolsa de valores, a pessoa que sabe, né, caminhar por esses meios, as flutuações que esse mercado financeiro tem, e são muitas flutuações hoje em dia. A pessoa tem que saber como navegar, já que a gente está falando de âncora, né, Sim. em meio a essas flutuações. Né? Então é muito Claro. interessante porque o 8 ele tem realmente essa estabilidade, ele é sinônimo de credibilidade, confiabilidade, realmente, como a gente falou, muita eficiência naquilo que faz, ele cobra competência dele e dos outros, né? E Sim. ele até é mais rigoroso com ele mesmo, o número 8. Mas é interessante que, ao mesmo tempo em que o 8 representa essa estabilidade, muitas vezes nós temos um termo da cultura popular que vai ajudar a gente a entender, que é o termo 8 ou 80. Ah, Então, sim. é com relação à sua estabilidade, ou a pessoa financeira, ou a pessoa ela está muito bem, ou a Uhum. pessoa vertiginosamente ela mergulha, ela cai, né? Então, como que a gente evita isso? Através do que eu já coloquei. A pessoa tem que ter responsabilidade para gerir os seus recursos. Né? O tempo está tão seco hoje, Carmen, que eu vou dando uma tomadinha de água aqui de vez em quando. Fica à vontade, aqui também está super seco, pois é. É É. inevitável, né? Então, é muito interessante esse primeiro significado da carta Lenormand Uhum. pelo viés do número. Número estável, porém, regras para que a estabilidade se mantenha e para que a fortuna não nos abandone. Sim. Qual é uma regra que eu amo do planeta que rege Saturno, que é Cronos? Disciplina. A Uhum. pessoa precisa trabalhar dentro de regras, controles, limites. Bom, Sim. aí nós pegamos e saímos do 8 numerológico e a gente vai falar da oitava casa do zodíaco, que ela também tem relação com a âncora do Petit Lenormand. Qual é o signo que habita a oitava casa? Qual é o oitavo signo do zodíaco, né? Aliás, perdão, nono, né? Porque são aqui, agora tem que mudar, agora é o 9 de espadas, né? A gente falou da numerologia, é 8, tá correto. A nona casa, porque é um 9 de espadas. Qual que é o signo que habita a nona casa? É o signo de Sagitário, que é regido por Júpiter. Uhum. E é muito engraçado que Sagitário ele tem a ver com fé, ele tem a ver com religião, ele tem a ver com busca. Por quê? O símbolo do Sagitário é um centauro, que é Quiron. Alguns falam Quiron, outros falam Quiron, né? E Quiron, ele tem aquele arco e flecha, então ele lança aquela flecha à distância e depois ele parte para buscar aquela flecha. Na verdade, não importa se ele vai encontrar a flecha ou não. O que importa é a busca. Então, o sagitariano tem muito esse aspecto, Carmen, do aventureiro, né? Do trilheiro, do peregrino, até do marinheiro que se colocavam naqueles barcos do passado, que na verdade eram cascas de nós, né? E se lançavam para os mares para enfrentar o desconhecido. É. E nos mapas antigos a gente vê desenhos, né? De monstros marinhos que assombravam os marinheiros, né? O kraken, a sereia. Então, o oceano era uma grande aventura. E Sim. aventura tem a ver com Sagitário, mas também, olha que curioso, Carmen, aventura também tem a ver com fé, né? Aventura não tem a ver com religião, né? Até porque
quando nós falamos em matéria de religião, em primeiro lugar, precisamos ter respeito a todas as religiões do mundo, mas a gente não pode fazer aventura com a nossa busca espiritual, a gente não pode fazer aventura com a nossa religião. Então, procurar religiões idôneas, líderes religiosos que inspirem o amor, que sejam corretos, que sejam éticos, que sejam sérios, porque senão a gente sabe onde é que isso acaba parando, né, Carmen? Quando não tem muita correção, muita ética, muita seriedade na religião, nós sabemos para onde isso pode caminhar, que não são caminhos nem um pouco agradáveis, né? Mas é interessante que, enquanto a religião ela não pode ser uma aventura, a fé ela é uma aventura. Sabe por quê, Carmen? Porque acreditar é aventurar-se. A grande verdade é essa. Sim. Quando uma pessoa diz eu creio, e quando às vezes ela pega uma situação complicada da vida dela e coloca nas mãos do Deus do seu coração e da sua compreensão, no bom sentido da palavra, isso é uma aventura. A pessoa ela está, na última instância, diante de uma situação que não tem solução, e aí ela pega e ela entrega aquilo para a alta invisibilidade e fala, eu acredito, até aqui eu fui, mas a partir de agora eu sinto que me faltam forças, então me ilumina, me ajuda. E é aí, quando a gente se aventura, quando a gente abre a mão dos controles, que o milagre ele pode acontecer. Sim. Desde que você coloque realmente o seu coração, né, nesse aventurar-se rumo ao desconhecido. Na verdade, se não fossem buscadores do passado, se não fossem os peregrinos, se não fossem os cientistas, se não fossem os artistas que tivessem se aventurado por meio de caminhos desconhecidos, a humanidade não tinha chegado na evolução que chegou, né? Então, às vezes, você precisa dar um salto quântico de fé. Eu acho tão bonita essa expressão, dar um salto quântico de fé. Né? É como aquele arcano que nós estudamos no tarô, a Carmen vai lembrar, os amigos e amigas da Pax que estão nas nossas lives de segunda também vão se lembrar, é como aquele arcano do louco, né, Carmen? Que ele chega na beirada do abismo e aí um dos caminhos dele é dar o salto. Nossa, mas ele vai dar um salto, não tem aí nenhum trapézio para ele se agarrar, não tem aquela rede elástica lá embaixo? Não, não tem segurança nenhuma. Mas, às vezes, em algumas fases da nossa vida, Carmen, é preferível dar este salto do que continuar vivendo numa vida limitada, uma vida que não condiz comigo, muito menos com a minha real natureza divina e menos ainda com o meu Dharma, que é a minha missão de vida que eu escolhi antes de encarnar. Né? Então, às vezes, é preciso dar um salto de fé se você quiser realmente ir em direção a uma vida que verdadeiramente, uma vida para chamar de tua, né? Porque é uma coisa engraçada, as pessoas gostam muito de ter vidas alheias, né? Fica de olho na vida alheia, não sei o quê, coisa e tal. Que tal nós temos uma vida para chamar de nossa e cuidarmos da nossa vida? Isso é uma grande aventura também. Pode falar. Em inglês tem uma expressão que fala assim, vai cuidar da sua vida, get a life. Porque fica todo mundo vivendo a vida do outro, porque é mais fácil observar o outro, ou por curiosidade, ou sei lá o quê, do que assumir responsabilidade perante as escolhas e perante o caminho que cada um está trilhando, né? Porque mesmo quem não é espiritualista, né, Ale, sabe que tudo que a gente vive, nós criamos. Ou nessa ou em outras vidas passadas. Então, por isso mesmo que a gente tem que ser bem cauteloso, principalmente nesse momento tão forte de transformação em todas as áreas da sociedade, perante os nossos pensamentos, intenções e tal. Então, vai procurar sua vida, get a life, em inglês. Sim, com certeza, né? E é o que você falou, Carmen, é muito mais fácil a gente cuidar de uma vida alheia do que a gente olhar para o espelho. Sim. Do que a gente olhar para o espelho e perguntar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Sim. A partir do momento que a gente tenta encontrar, olha a relação com o Sagitário, a gente tenta encontrar, quer dizer, os buscadores, né? A partir do momento que a gente tenta encontrar respostas para essas questões,
começa a trilha do autoconhecimento. É, E através dela, nós podemos chegar ao nosso Dharma, a nossa missão de vida que escolhemos muito antes de encarnarmos aqui. Mas para isso é, é necessário, né, get a life, né, ou foca na sua vida, né, e lógico. deixa a vida do outro com o outro. Afinal de Exato. contas, a vida é dele, como você tem a sua. E cada um tem a sua vida para chamar de sua. Não É, precisa se é. ocupar da vida do outro. E a nossa vida, viu, Carmen, já dá trabalho. Né? Sem Nossa, se e como? ocupar com a vida de ninguém, a nossa vida já dá bastante trabalho quem for investir seriamente nisso. Né? Eu não sei Então, como dá tempo, né, dessas pessoas ficarem observando como tá outras coisas, enfim, mas não incrível. importa, cada um na sua. Cada um na sua. Mas então a gente tem, né? O 8 numerológico, a gente tem a nona casa, né? Porque como aqui, né, é um 9 de espadas, aí tem ligação com a nona casa, tem ligação com o Sagitário, tem a ligação com a aventura da fé, a aventura rumo ao desconhecido, tem relação com a busca espiritual. E é engraçado que na nona casa, em Sagitário, Carmen, a gente também tem os grandes ideais de vida. Então, quer dizer, o que se almeja em grande, os grandes objetivos, as grandes metas, né? E é interessante que, às vezes, as pessoas não entendem isso, né, Carmen? Quanto maior é a meta, quanto maior é o objetivo, quanto maior é o sonho, evidentemente, para conquistar, Sim, maiores são os riscos e o trabalho, né? sim, e o Porque tem gente, desafio, né? né, que às vezes tem uma coisa, a pessoa não é, de maneira alguma, não é errado sonhar e nós temos que sonhar muito, tá? Sim, Só que também, Carmen, não é só ficar no sonho. A pessoa tem um sonho grandioso, mas ela não quer correr risco, ela não quer acordar cedo, ela não quer investir em estudo. Quer dizer, como é que ela vai realizar o grandioso se ela não faz o mínimo, né? é claro, Então, tem que o sair do lugar. grandioso depende de fazer o mínimo a cada dia, né? Então, a âncora ensina muitas coisinhas interessantes para a gente. Até é uma carta misteriosa, até uma curiosidade minha, já que estamos falando de mistério, Carmen. Quando eu te mandei, você viu a âncora Lenormand, o que você pensou? Você falou assim, meu Deus, ele me mandou uma âncora. O que ele vai falar hoje? Não, eu achei que você fosse falar que as pessoas estão tão perdidas que elas têm que Ah, ter um eixo, seja lá qual for. isso, E na isso. realidade, eu pensei sobre oceano, porque âncora, a primeira imagem que vem, Ah, claro, é mar, etc, né? Mas ainda uhum, mais nesse mundo atual, né, nesse momento tão incrível e maravilhoso que a gente está vivendo, sim, apesar de todas as coisas diferentes e sim, conturbações, etc. Mas existe muita energia positiva, favorável, de milagre, de graça, de dom, e é uma questão de sintonia, né? Cada um tem que saber se ligar em Deus, no sagrado e na prática devocional todo dia, da forma que quiser, não fanatismo, não blá blá blá, mas conscientemente tá com essa conexão, né? justamente, tranquilo. Só perguntar, né, para uma segurança minha, né, para uma âncora minha, a minha imagem está Ah, legal, Carmen? não, sua imagem tá legal, é que É agora que ficou uma a faixa tua, diferente aí no meio. a tua Eu, agora ficou com os quadradinhos, por isso que eu perguntei. eu acho que é a internet que deve estar Não, falhando. fica tranquilo. Ó, estamos aqui. É, E se por acaso a gente não tiver mais, a gente pega e e volta. volta. Porque a gente é brasileiro e não desiste Né? nunca. Nunca. Então é bem por aí. Mas a Carmen, eu perguntei isso para ti, né? Você que é uma amiga, irmã espiritual de mais de 30 anos, aí fora as outras encarnações, como a gente fala, né? É. Eu te perguntei e eu falo, não, meu, a Carmen, intuitivamente, ela conhece o Lenormand. Porque quando você falou, olha, a âncora me passou uma ideia de eixo, mas justamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? A âncora é o que vem te dar um centro, é o que vem te dar um eixo, é o que vem te dar um norte, por que não dizer também, né? Ou as estrelas pelas quais os antigos marinheiros se orientavam no mar, porque elas, né, algumas eram fixas e eles usavam isso para navegar, né? É. Então, você foi assim, cirúrgica, quando você falou aí da Bom, né? âncora. Que bom, né? Então é interessante. Aqui, a gente falou aqui, né, da âncora, pequenininho aqui, o 9 de espadas, e agora, olha, né, começou o show. Aqui tem o 9 de espadas grande,
os amigos verem, pertence ao mundo da cartomancia, Tá. né? Petit Lenormand e o 9 de espadas, né? Corresponde aqui, ó, tem o pequenininho aqui, agora tem o grandão, né, aparecendo aqui. Bom, vamos falar desse naipe, né, na cartomancia. Espadas é um naipe que está associado ao elemento ar, né? E o elemento ar, ele está associado ao plano mental. Então, Uhum. uma carta do baralho Lenormand, que ela tem a regência de uma carta do naipe de espadas no baralho comum, nós vamos voltar a atenção para a mente, vamos voltar a atenção para a consciência objetiva, raciocínio, lógica, razão, e também expressão e comunicação. É muito interessante porque quando a gente fala, né, em 9 de espadas, 9 é um número que representa, Carmen, conclusão de ciclo. E espadas, muita atividade mental. Mas assim, atividade demais na minha mente, muitos pensamentos, muitas ideias, infelizmente, nem todas boas. Quando eu tenho uma intensa atividade mental em um final de ciclo, eu posso ter, Carmen, um exaurimento, eu posso ter um cansaço, eu posso ter uma drenagem energética. E nós sabemos, né, que as enfermidades, elas não começam necessariamente no corpo físico. Elas começam no emocional do ser humano, elas começam no mental do ser humano. A gente sabe que tudo aquilo, né, Carmen, que a gente não trabalha bem a energia em nível de sentimento, em nível de emoção, somatiza. E também Sim. excesso de preocupação, excesso de uma mente que não para um minuto por dia, isso também pode começar a ter reflexos no nosso corpo físico, né? Então, Claro, a gente claro. precisa ter um certo cuidado com esse aspecto, né, do 9 de espadas, que é ligado à âncora do Petit Lenormand. A âncora, ela também representa, esse 9 de espadas, né, também representa o seguinte: por um lado, eu tenho inteligência, consciência objetiva, e isso pode me ajudar a resolver problemas que demandam uso do raciocínio. Ótimo. Agora, por outro lado, espadas, Carmen, é um naipe um pouco tempestuoso, né? Você já imaginou uma tempestade em meio ao mar? E quando aquelas ondas começam a se agitar e elas começam a ficar cada vez maiores, Pois então é. muitas vezes, quando aparece a carta da âncora Petit Lenormand, o cliente pode estar num momento tempestuoso, onde ele Hum. pode se sentir tão perdido quanto alguém que estivesse no mar em meio a uma tempestade violenta. E quando você está no mar perante uma tempestade violenta, não importa se você está num caiaque ou se você está num transatlântico, Claro. porque o mar, ele é maior. Então aquele barco, independente da dimensão, representa uma gota naquele oceano, né? E a gente tem exemplos na história, né, Carmen? Por exemplo, o que aconteceu com o Poseidon, o que aconteceu com o Titanic, que era considerado uma maravilha, aquela potência toda, né? Bastou vaidade e soberba, porque tentaram chegar ao destino, né, antes do prazo, porque dava para ir com calma, e bastou um iceberg para colocar aquilo abaixo, né? Pois é. Então, é muito interessante a gente trazer essa cultura universal para interpretar uma carta do Lenormand, né? Vamos olhar para o mar. O que o mar ele nos ensina? O mar ele nos ensina uma coisa. Os piratas falavam isso, Carmen. O mar não é um lugar para tolos, porque aos tolos o mar não vai perdoar. Então, a gente lida com o mar com respeito, a gente lida com o mar com atenção. O bom marinheiro, ele sabe quando ele não pode sair para o mar. E aí ele faz o quê? Ele fica remendando as redes na casa dele, Claro. né? Porque hoje não é um bom dia.
A gente tem uma nossa energia divina, maravilhosa, do sagrado feminino, né, relativa ao mar, a mãe Iemanjá, Uhum. Senhora e Rainha dos Mares, né? Mas é uma coisa engraçada, tem uma música, Carmen, que falava assim, né, que o pescador ele tem muita vontade, mas ao mesmo tempo ele morre de medo de encontrar Iemanjá, né? Quer dizer, isso representa o respeito que nós precisamos ter, porque o mar, gente, ele é uma potência, ele é uma Sim. força, e ele facilmente nos engole. Ah, Vejam, sem dúvida. ele nos engole até quando estamos na Terra, né, Carmen? Vejam É? os últimos tsunamis, né? Pois é. Então, quem imaginou que iria acontecer o que aconteceu naqueles últimos tsunamis, né? Todo mundo É. na Terra no seco, nós estamos seguros. E aí vem o grande X da questão da aventura. Quem está vivo, quem está encarnado, quem está na Terra, em verdade, quem tem o controle da situação? Quem pode falar que controla tudo? Quem pode falar que sabe de tudo? Quem pode dizer que nunca vai ser acometido por flutuações ou variações? Ninguém pode falar isso, né? É. Então, o mar também nos ensina humildade. Sim. Humildade perante as forças da natureza, principalmente prostra tua alma de joelhos, humildade diante do Deus do teu coração, da tua compreensão, né? Que a esses Iemanjá ou Nossa Senhora dos Navegantes nunca abandona. Né? Nesse sincretismo maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem essa ideia da Nossa Senhora dos Navegantes e a Senhora e Rainha do Mar, que é a querida, né? Iemanjá. Então a gente vê que a âncora Lenormand ela vai precisar de alguns cuidados, porque o cliente que tira essa carta, Carmen, ele pode estar em um momento de flutuações na sua vida e até o momento de tempestade mesmo, né? Na qual ele precisa de uma âncora, ele precisa baixar a âncora ou jogar a âncora para o barco ter um pouco mais de estabilidade, ele é o barco, né? Até a tempestade passar, né? Então, é uma carta que representa essa ambiguidade. Ela representa estabilidade, mas ela também pode representar tempestade, e é justamente quando as coisas estão tempestuosas no meu exterior que eu preciso ter mais equilíbrio interior. Porque se a coisa está tempestuosa internamente e a pessoa agitada, irritada, ansiosa, as coisas só vão para o fundo mais rápido. Essa que é a grande verdade, né? Então a gente precisa encontrar, como você tinha falado, Camille, esse ponto, esse eixo, esse centro de equilíbrio, né? Mas eu considero uma carta mais de boa sorte do que problemas. E já já eu vou explicar por quê, tá? Agora, aqui a âncora Lenormand, aqui o 9, né, de espadas, e aqui, olha que legal, olha a pintura, Carmen. Não, porque todos são, né? Mas esse 9 de espadas do tarô elo cósmico, que a nossa amiga Bárbara Veneziani, da editora Madras, pintou. Gente, quando eu vi Sim. isso aqui, eu falei, que felicidade, Carmen, poder escrever sobre um tarô tão bonito quanto este, sabe? Né? Então nós temos aqui o Lindo. quê? Deixa eu ver. Ó, temos aqui o reino do ar, cara, em cada naipe de arcanos menores. O teu amigo, você sabe que ele é generosamente bem criativo, né? Então, para cada naipe de arcano menor, eu criei um reino elemental diferente. E o reino elemental do naipe de espadas é o reino elemental do ar. Hum. E quais são os elementais que vivem no ar? Nós temos os silfos, sílfides, nós temos anjos, nós temos Sim. os Didians também, eles são considerados alguns do ar, e temos as fadas. Aqui tá Sim. vendo, né? Lindo. Tá dando reflexo, Carmen? Tá Não, bom. agora não. Agora tá ótimo. Agora tá bom, né? Ó, Tá. tem uma fadinha aqui, né? Agora, Linda. dá uma olhada na expressão dela. É. Aqui a gente vê ao redor que é de noite, mas ela está acordada.
Porque a gente vê Uhum. uma cama, né, muito bonita aqui, né, o quarto dela, mas as cobertas estão desarrumadas, ela está acordada, e olha aqui, Carmen, 9 espadas estão aqui atrás dela. Uhum. Então, quer dizer, como se fosse é, forças, né, que a preocupam, situações, instâncias, condições que podem gerar ansiedade, né? Então, quando aparece a âncora do Petit Lenormand, ela tem ligação com 9 de espadas do tarô, que é um arcano aonde, pelo excesso de ansiedades, a gente acaba comprometendo a nossa qualidade de vida, Uhum. porque a gente não consegue desligar, nem na hora de dormir. E Sim. quando você não consegue desligar, depois de um certo tempo, o exaurimento é muito intenso, ele é muito pesado. E aí nós vamos ter um reflexo negativo na saúde física mesmo. Claro. Agora, a questão, né, é por que ela não dorme? Ela tem uma expressão, né, bem assim também, a própria expressão dela, e nisso a Bárbara foi muito feliz, porque a expressão de cada arcano realmente é uma coisa viva. A gente vê olhos um pouco assustados, né? O que será que está acontecendo? Será que ela ouviu algum barulho? Será que estariam invadindo o reino e ela acordou sobressaltada? Né? A gente vê também aqui flores no cantinho, né? Você pode ver, Carmen, né? Aqui, ó, Uhum. as flores, né? Será que alguma coisa em nível sentimental não deu certo? Será que quem entregou esse buquê depois não correspondeu ao seu amor? Ou, o que é pior, nesses reinos encantados que nós criamos, né, dos elementais do ar, será que alguém deixou esta fada tão doce, abandonada no dia do seu casamento, né? Então a gente começa a contar histórias, Carmen, porque isso ajuda a É, gente a imaginar. E o tarô, ele é uma máquina de imaginar para você sim, poder fazer as interpretações, né? Agora, claro. independente do motivo, nós temos um quadro de ansiedade. Agora, a gente precisa entender por quê, né? E a chave para a gente entender os porquês da vida é a própria árvore da vida. Olha que legal. A chave porque a gente entender os porquês da vida é a própria árvore da vida, né? Então, aqui pegando, né, a nossa conhecida árvore, vamos procurar encontrar aqui onde é que está o número 9. E o número 9 ele está aqui. Essa céfira de uma cor que a minha amiga Carmen ela gosta pouco, que é a cor violeta, Bom, né? Então chegou aí, Carmen, chegou a sua muito céfira. bom. Na hora ia chegar aqui, ó, violetinha, ó. Lembra. Muito bem. Então, aqui fica o 9 de espadas no tarô. Agora, vamos pensar, esse nível que está essa Séfira 9, que em hebraico a gente chama de Yesod ou Yeshod, esta Séfira, juntamente com as outras duas aqui de cima, então aqui eu tenho a Lua, Séfira 9, aqui eu tenho Mercúrio, a Séfira 8, Uhum. e aqui eu tenho na Séfira 7, eu tenho Vênus. Só olhando, que você sabe, né, cara, que seu amigo consegue se inverter quando se filma, é isso mesmo. Então, a Lua, Mercúrio e Vênus. Esses três sefirotes, eles são, na árvore da vida, associados ao elemento ar. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos falar mais 9, nós vamos Tá. falar ar. Claro. Ar de espadas. Ok, eu acabei de falar que as espadas são associadas Ar, ao elemento ar. Olha que ar, ar combinação. de ar. Olha isso, Camila, olha que combinação curiosa. Ar de ar, mas ar de ar regido pela Lua. Então, vamos guardar isso na memória. Hum. Ar de ar regido pela Lua. Então, vamos interpretar isso. Bom, se eu tenho duas vezes o elemento ar, e se o ar representa o plano mental, o que está acontecendo? Excesso de atividade
mental. E Sim. aí vem a regência da Lua. A Sim. Lua, ela tem um lado muito positivo. Claro que tem. A grande Deus, a fertilidade, intuição, sensibilidade, são os lados luminosos da Lua. Mas a Lua, ela também, né, Carmen, tem sua face oculta, né? A Lua também tem o seu lado minguante. Então, Sim. ela pode minguar, ela pode mirrar nossas energias, nossas forças. Nós que somos da Wicca, existem rituais que fazemos na lua minguante, mas são rituais que é preciso ter muito cuidado. Uhum. Lua minguante, até a gente fala para as pessoas, olha, evitem fazer rituais na lua minguante, porque é um momento mais para uma drenagem, é um momento mais para uma finalização, mais para uma conclusão, do que para algo ligado à expansão, para algo ligado a progresso. Uhum. Então nós temos que tomar cuidado com essa energia da lua minguante. Mas a lua, Carmen, também ela pode tornar alguém o quê? Pode tornar alguém um lunático. Né? E o que não pode? E o que é o lunático? O lunático é alguém que está meio Ah, fora do eixo, né? Então, quando a gente olha, né, para essa jovem fada aqui e a gente vê as 9 espadas, sabe, apontando contra ela, imagina o excesso de preocupação na cabeça pode desnortear a pessoa. A pessoa pode literalmente perder a razão, né? E não conseguir mais concatenar bem as ideias. E isso é muito perigoso. E é muito interessante quando eu falei assim, né? Que a Lua ela faz o quê? Ela gera o quê, né? E aí eu falei no Náutico, já pensou, cara? E também, né? Nas histórias, quem gosta aí, né? Das histórias mais do folclore, da lenda, uhum. né? A Lua gera o lobisomem, né? Sim. Que, se você for analisar o arquétipo do monstro, é quando o lado instintivo ele suplanta a essência, né? E quando a gente Uhum. deixa os instintos tomarem conta, nós nos tornamos feras, né? Então aí tem uma metáfora, né, em relação ao lobisomem, lua e coisa e tal. Então a gente entende que essa combinação mente de mente regida pela lua não é uma combinação muito legal, Uhum. porque nós temos um excesso de atividade mental, mas a lua, Carmen, ela não fala muito bem com a lógica. Ela não fala muito bem com o pragmático, com o racional. Sim. Então, esse ar, esse duplo ar, estando na lua, nós podemos dizer que ele está meio fora do seu ambiente. Esse ar todo estaria melhor em Mercúrio, né? Porque Mercúrio é mais mental, né? E se a É. gente analisar na árvore da vida, Mercúrio, né? Onde é que é Mercúrio? É aqui do lado, ó. Se tivesse essa combinação aqui, ótimo. Mas Uhum. a atividade mental na Lua, então isso realmente gera um problema. Então, quando a gente pensa na no 9 de espadas do tarô, quando nós pensamos aqui, né, na âncora Lenormand, juntando os dois, né, o que a gente está precisando? Estamos precisando nos centrar. Sim. Estamos precisando estabilizar o nosso emocional e também o nosso mental, no sentido de que não haja um extremismo mental que comprometa a minha saúde, comprometa o meu emocional e comprometa até minha busca espiritual, né? Uhum. Porque sabe aquelas pessoas, né, o Carmen, que são totalmente racionais, né? E algumas o são até a ponto de não acreditar em Deus, né? Porque É. eu posso explicar tudo no tubo de ensaio, eu explico tudo pela lógica, pela ciência, pela razão, eu tenho as respostas a todas as questões. Particularmente, Carmen, seu amigo já acha que isso é uma forma de loucura, né? A Sim. pessoa achar que pode, unicamente com a consciência objetiva, explicar todos os mistérios do universo, olha, ainda que houvesse somente o universo visível, e nós Uhum. sabemos que não há, existem também os universos invisíveis ainda não Sim. manifestados, né?
Claro. Ainda que, mas se fosse apenas o visível, quem, que quem até agora chegou no final do universo visível? Onde é que ele termina? Onde é que ele acaba? E o que será que tem para além da onde a gente enxerga? Então é muita pretensão e Sim. arrogância achar que a consciência objetiva, a razão, a lógica puramente, né, norteada pela consciência objetiva que é dominada pelo ego, vai resolver todas as questões. Não é assim que a vida, que a natureza e que os universos manifestados ou ainda por se manifestar funcionam, e a gente sabe Uhum. muito bem, né? É. E até basta olhar o mundo, né, Carmen? Basta olhar como é que está o mundo hoje. Sabe, às vezes, essa soberba das certezas, Sim, essa vaidade de querer controlar tudo, é um essa horror. arrogância de achar que tem todas as respostas, que pode fazer e acontecer, basta É. olhar para onde é que isso está levando o mundo. É só Pois você é. pegar, abrir a janela, colocar a cara para fora que você vai ver É. para onde é que o mundo está indo, né? Mas é muito interessante que a âncora do Petit Lenormand, eu gosto muito dessa carta, por quê? Agora falar de simbologia, que é uma área que, né, o teu amigo gosta pouco, né? A âncora, no simbolismo e nas alegorias ligadas ao ocultismo, ligadas à magia, mitologia, filosofia, religiões e até sociedades secretas, a âncora é um símbolo muito poderoso e representa duas coisas. Pode representar a fé, Uhum. então a âncora é um símbolo de fé, e também a âncora pode representar a esperança. Então ela também é um símbolo de esperança. Quando a gente fala, Carmen, que a âncora representa a fé, que tipo de fé seria, né? Nós temos uma fé representada desde a história de Noé, Uhum. quando Uhum. vem o dilúvio, ele ouve o Deus do coração e da compreensão dele, mesmo as pessoas caçoando ao redor dele, constrói a arca, entram os animais, entra a família dele, o dilúvio vem e Sim, todo mundo que caçoava perece pois é. e ele passa 40 dias em meio a esse mar tempestuoso até que a arca para no topo do Ararat. Quer Sim. dizer, ela se estabiliza, né? Então, o que foi a âncora da Arca de Noé? Foi o Ararat. Ela Claro, parou e estabilizou no Ararat. Você claro. sabia, Carmen, que existe uma ordem, né, muito hermética, né, que o nome é justamente Ordem do Ararat. Ah, É, é? Não sabia. então, tem, né? Aqui é o momento, né? Secret Society News, né? É o momento É, agora, né? é. E essa ordem do Ararat, por quê? Porque o Monte Ararat, apesar de que nunca se encontrou nele nenhum vestígio da Arca de Noé, mas o Monte Ararat fala que nós temos dentro dele como se ele fosse oco, né? Uhum. Então haveriam bibliotecas, haveriam Uhum. arquivos, né, que contam histórias de tempos antigos da humanidade. Falam que o Ararat é uma entrada, uma embocadura para planos intraterrenos, né? Mas um dia a gente fala isso num outro pôr do sol, que é uma história muito interessante. Existe Legal. uma ordem que vela pelos mistérios do Ararat. Tem uma E ordem. essa ordem fica localizada onde? Naquela região mesmo ou é mundial? No Olha, mundo, né? No mundo são poucos membros, mas espalhados pelo que mundo, ótimo. né? É interessante isso, né? Pois é. E e então interessante, né, que esse contexto de fé e a âncora começa com Noé. Agora, também esta âncora, ela representa uma fé, Carmen, que não é uma fé, digamos, muito moderna. Ela Uhum. representa uma fé antiga, uma fé primitiva, uma fé que vai falar com os primeiros cristãos, né? Jesus e os seus discípulos, que na verdade, Carmen, eles não eram cristãos. Uhum. Eles eram judeus,
mas eles eram gnósticos. Sim. E essa fé vai falar antes, né, de Zoroastro, ela vai falar antes do mitraísmo, Mitra, o mitraísmo. Então, é a fé do cristianismo, ou melhor dizendo, a gente fala cristianismo primitivo só para ficar mais didático, mas o termo correto é uma fé do gnosticismo, aquilo que é anterior ao cristianismo, Uhum. mas que inspirou muito o cristianismo. E Ah. tem uma outra sociedade secreta que ela gravita muito em torno desse chamado cristianismo esotérico, que ficou Uhum. conhecida, né, no romance do Dan Brown, O Priorado do Sião, né, Uhum. que estaria de posse de certos segredos Uhum. relativos ao Graal, por assim dizer. E é muito interessante porque depois que foi lançado o Código da Vinci, Carmen, houve uma repercussão muito violenta, né, por parte, né, dos meios religiosos de lançar livros para contradizer o Código da Vinci. Mas isso é um absurdo, isso é uma loucura, isso não faz sentido. Eu falo, gente, sabe quando a gente faz com a mãozinha assim, Carmen? Menos. Gente, menos. O autor, o Dan Brown, é um romancista. Ele está Não. escrevendo um É. romance, sabe? Né? Ah, mas o problema, Carmen, é que esse romance falou do principal ícone, né, da religião cristã, que é o Mestre Jesus, o Cristo. E aí É. o mundo veio abaixo, É. né? Só que eu vou contar uma coisinha para você. Aí inventaram, né, que o Priorado do Sião ele era uma invenção. Hum. E na verdade não é. O Priorado do Sião é um movimento que nasce na França em 1960, pelas mãos de Pierre Plantot, que na verdade ele foi mais, Carmen, essa expressão, ele era mais um testa de ferro Uhum. que fazia as coisas amando do priorado, né? E algumas ele fazia de propósito. Até ele foi na Biblioteca Nacional da França, plantou lá algumas pistas falsas, histórias inventadas de uma linhagem merovingia. E é legal que ele se colocava na linhagem. Ele também se colocava, né? Quer dizer, ele também, né? Ele olhou para o lado dele também. Mas Sim. isso tudo, Carmen, foi no conta-gotas. Isso foi cronometrado, foi pedido para ele fazer isso. Sim. Agora, na verdade, o Priorado do Sião é um movimento que tem origem no ano de 1070, Hum. Carmen. Isso é Não. antes da Primeira Cruzada, Sim, lá. aonde eles se chamavam Ordem do Sinai, em Uhum. 1070. Uhum. E aí eles foram protegidos pela família Bulhões, né, a família Balian, que é uma família muito importante no contexto da cruzada. Em Uhum. 1090, eles mudaram o nome para Monastério do Sinai. Então, em Uhum. 1070 era a Ordem do Sinai. Em 1090, 9 anos antes da tomada de Jerusalém, eles se chamavam o Monastério do Sinai e eles habitavam lá no sul de Jerusalém. Quer dizer, eles saíram da França e foram lá para a região sul de Jerusalém, aonde havia a ordem, uma ordem de cavaleiros que protegia os monges do Monastério do Sinai, a Uhum. Ordem dos Cavaleiros de Notre-Dame do Sinai. Era uma ordem que protegia os monges, né, que conheciam os mistérios Uhum. dessa ordem, que versam realmente sobre gnosticismo e sobre o cristianismo esotérico. Um dado que você vai Uhum. achar muito curioso, Carmen, é que a Ordem do Sinai, depois Monastério do Sinai, aí ela some em 1187, quando Saladino toma Jerusalém, ela Uhum. desaparece em 1187, ela só vai voltar em 1960, com o nome de Priorado do Sião. Agora, uma boa que eu sei que você vai gostar. Quando o Dan Brown lançou o romance, o Código da Vinci, e ele colocou lá o Homem Priorado do Sião, o Priorado do Sião já não se chamava mais Priorado do Sião. Uhum. Porque essa é uma ordem, Carmen, que constantemente ela muda de nome. E ela muda de nome, né, para se ocultar, para se preservar. Então ela aparece um momento, ela lança uma informação para a humanidade, ela divulga e depois ela some.
ela fica décadas ou séculos sem falar nada, aí ela surge de novo com outro nome, lança uma informação e desaparece, né? É um esconde-esconde animado, por assim dizer, né? Mas eu estou falando sobre eles porque o símbolo deles, Camila, eu vou mostrar, olha que legal. Esse é o símbolo do Priorado do Sião. Tá Que vendo? lindo. Tô. Aqui em cima, você está vendo que aqui é um peixe, por causa do cristianismo? A flor de Ah, lis, ela também lembra um a peixe flor aqui. de lis, a flor É, a de flor de lis. lis, né? Mas essa parte central aqui, ó, aqui lembra um pouco um peixe aqui, ó. Ah, Né? tá. E aqui Ah, sim, é verdade. você É vê um que tem peixe o em pé, 8, né? né? O símbolo do É. infinito, né? Uhum. E a parte de baixo aqui, né, do símbolo, por que eu estou mostrando? Porque a parte de baixo lembra uma âncora, Sim, é né? verdade. É E verdade. os É líderes do lindo. priorado. Então, né? É bem diferente mesmo, né, Carmen? Vou até mostrar de novo, É bem aproximar, ó. lindo o Todo mundo vê, símbolo. ó. É o símbolo deles, né? É, E é muito engraçado, por que lindo. essa âncora também? Porque os líderes do priorado do Oceão, eles são chamados, né, tem o termo francês, que traduzido em português, navegadores, né? Ah, Ou, né, aquele que comanda uma embarcação, né? uhum. Então, esse mar, quem é Notre Dame do Sinai? É Santa Maria Madalena. Então, esses Olha. cavaleiros de Notre Dame do Sinai eram cavaleiros que honravam Hum, Santa Maria Madalena. Não confundi-los com os templários, porque os templários é outra coisa. E o Dan Brown, no livro dele, Carmen, ele fez essa confusão de sim, propósito, sim, né? Que os templários seriam os protetores lá da Madalena. Não, a Madalena tinha a Ordem dos Cavaleiros de Notre Dame do Sinai. Os templários, inclusive, eles aparecem só depois dessa ordem, né? Mas também o Graal passou pelas mãos templárias, mas isso é assunto para um outro pôr do sol, né? Então, tem muito claro. assunto para outro pôr do sol, que bom, né? Achando Graças a ótimo. Deus, né? Também acho. O É, assunto nunca vai te faltar, é né? Graças a Deus. interessante. Então, para finalizar, já aproveitando esses 4 minutinhos finais aqui, eu queria dizer o seguinte, né? Olha só ao que a âncora nos levou. Olhe só para os oceanos, né? Nós falamos, né, do Priorado do Sião, falamos de Noé, falamos do Ararat, mas acima de tudo é importante com a carta à âncora Lenormand entender: não existe tempestade exterior que você não possa vencer Uhum, se você se ancorar. sim, Mas você quer vencer? Então não joga a tua âncora no plano terreno. Joga a sim, tua âncora em direção ao plano espiritual. sim, Ancora a tua âncora, né, na fé, né? Aqui também uma outra simbologia da âncora é a esperança. Quando a gente joga a nossa âncora, a gente ancora a nossa, né, digamos assim, esperança no plano espiritual, uhum, nunca nos faltará coisa alguma. sim, Então, quando essa carta aparece, pode ter um pouquinho de tempestade, mas eu confio na capacidade de centralização do meu cliente. E sim, eu posso orientar o meu cliente. Esse dilúvio todo que você está vivendo, se você procurar se entregar algumas situações nas mãos de Deus do teu coração e da tua compreensão, mesmo em meio a dilúvio, você conseguiria navegar. Porque o ótimo, querido Mestre Jesus o Cristo, ele deu o exemplo, quando em meio a um mar revolto, ele sai do barco e começa a caminhar sobre as águas, né? E quando vão tentar imitá-lo, até o Pedro, acho que até o Pedro, né, começa a afundar. E o que o Mestre Jesus ele fala? Homem de pouca fé, sim, porque a fé nos sustenta. sim, A falta de fé nos faz é, naufragar. é, Nunca permita com que a tua esperança naufrague. Tenha fé, o mar vai aplacar e você vai conseguir chegar a um porto seguro. E é isso aí. Maravilha, gratidão, Ale, foi lindo, maravilhoso, como sempre. Ótima semana iluminada. Gratidão, namastê, família Pax.